Com relação ao investidor, agora com essas decisões e com esse projeto de lei, fica cada vez mais importante que antes dele adquirir o imóvel, ele verifique a convenção do condomínio. Porque se ele está pensando em comprar o imóvel para fazer esse tipo de investimento de locação por plataformas digitais e na convenção do condomínio não tiver expresso que pode, ele pode acabar se frustrando e não ter o retorno esperado com aquele investimento. Gente, eles duram poucos dias e são a mão na roda para os viajantes que querem economizar na hospedagem. Eu estou falando dos aluguéis de curtíssima temporada. A prática que vem crescendo nas cidades e até no campo aquece o turismo e a economia local. Mas, quando acontece dentro de condomínios residenciais, nem todo mundo aprova. Em Pernambuco, um caso foi parar na justiça e trouxe uma nova interpretação para esse tipo de contrato. Você é contra ou é a favor? Que prédios residenciais abram seus aluguéis para curtíssima temporada. Espia aí comigo. Os aluguéis de poucos dias viraram febre. São imóveis que podem receber vários inquilinos durante um único mês. É o tipo de aluguel de curtíssima temporada. O problema é quando ele acontece em condomínios residenciais. Há muitos moradores que se incomodam. É o que explica esse representante do Sindicato de Habitação de Pernambuco. A questão da falta de segurança, a vulnerabilidade que traz para determinado tipo de edifício, quando o condomínio, por exemplo, não tem porteiro físico e tem portaria remota, aí a dificuldade do controle é muito complicado. Muitas vezes o dono desses apartamentos, ele termina utilizando os porteiros como se ele fosse um gerenciador das locações, disponibilizando chave, recebendo esses hóspedes. Isso é algo que precisa ser muito bem pensado para que o condomínio não termine assumindo responsabilidade jurídica do ponto de vista trabalhista e outras consequências com relação à responsabilidade que o condomínio assume frente à segurança que o condomínio tem que dar aos seus condôminos. E foi a partir de uma queixa que o Tribunal de Justiça do Estado julgou um caso. O TJPE determinou que a convenção do condomínio precisa trazer a autorização para a realização desse tipo de negócio, sob pena de multa de até 50 mil. Basicamente hoje, não só Pernambuco, mas todos os estados do país estão seguindo mais ou menos nessa linha. É claro que quando a gente considera o primeiro grau, um juiz pode entender de uma forma ou de outra, mas quando a gente vai afunilando para cima essa questão, então os tribunais tendem a pacificar a questão, mantendo essa decisão, e o STJ também vem entendendo dessa forma. Na rua, as opiniões se dividem. Quem é contra esse tipo de aluguel alega falta de segurança, mas há também quem se preocupe com o estímulo ao turismo e à economia. Eu acho que tem dois viés, né? De uma certa forma estão prezando pela segurança do condomínio, mas de outro lado vai afastar o turismo da região. Querendo ou não, isso tira tanto a privacidade das pessoas, como também a segurança, né? Se for visando questão de segurança, eu acho super viável banir. Enquanto não acontece a alteração da legislação para o aluguel de curtíssima temporada, o advogado faz um alerta para as duas partes envolvidas: quem mora e quem investe. Caso o prédio vizinho, por exemplo, entenda que está sofrendo também aquele mesmo prejuízo, ele precisa ingressar com ação judicial e busca proibição específica para o seu prédio. E com relação ao investidor, agora com essas decisões e com esse projeto de lei, fica cada vez mais importante que antes dele adquirir o imóvel, ele verifique a convenção do condomínio. Porque se ele está pensando em comprar o imóvel para fazer esse tipo de investimento de locação por plataformas digitais e na convenção do condomínio não tiver expresso que pode, ele pode acabar se frustrando e não ter o retorno esperado com aquele investimento. Então vai depender muito das decisões judiciais, do que o condomínio estabelece e do bom senso dos moradores e dos condôminos. Existem algumas questões aí, né?